Entrevista. Setembro Amarelo alerta para a prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. E para cada vítima, cerca de 10 a 20 tentativas foram feitas. A falta de informação e de discussão é um dos fatores que dificultam a prevenção de novos casos. Para abrir um canal de debate e evitar essa ocorrência, foi instituída a campanha Setembro Amarelo, que se estende ao longo de todo o mês e alerta profissionais de saúde e a população sobre como prevenir o suicídio. A psicóloga Luciene Casaroto está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade para falar sobre o assunto. Luciene, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sandro, e a todos os ouvintes. Setembro Amarelo, o objetivo é alertar para prevenção ao suicídio. Hoje, realmente, nós sabemos que o suicídio é um problema não apenas no Brasil, mas eu acredito que em praticamente todos os países do mundo, não é? Isso. É um problema mundial, né? Então, até o mês de setembro, ele foi instituído pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, dia 10 de setembro é o dia auge, né, do combate aí ao suicídio. É como se fosse o dia D, então. O dia D, exatamente. Tá certo. Agora, antes de falar propriamente da campanha em si, eu queria já entrar com você naquilo que pode levar ao suicídio. Eu acho que quando a gente pensa em suicídio, a primeira coisa que vem na cabeça é depressão, não é? Qual que é a relação entre suicídio e depressão? Sim, em alguns casos, né, a depressão, né, que nós conhecemos aí dentro da psicologia como a depressão maior, que é a depressão que pode levar ao suicídio, tá? Só que nós temos outros transtornos também que estatisticamente leva até mais ao suicídio do que a própria depressão, principalmente o transtorno bipolar, que muitos não o reconhecem. Ele é um transtorno difícil de diagnóstico, pode levar-se até 10 anos para um diagnóstico correto, né, do transtorno bipolar, por isso ele leva tanto ao suicídio, né, por ainda ser muito desconhecido e de difícil diagnóstico. Bom, vamos transformar ele em conhecido, então, né? Exatamente. O termo, né, bipolar, hoje ele é muito vulgarizado, digamos assim, pois a gente acha que nós muitas vezes nos diagnosticamos como bipolar, né, porque no mesmo dia nós temos alterações aí de humor. Mas não é bem isso. O transtorno bipolar, ele é um transtorno, né, que vai de oscilações do humor depressivo pro eufórico ou mania, né, como muitos reconhecem, e são semanas ou até meses com um determinado comportamento, com o sintoma depressivo, para depois ele ser alterado pro o humor aí da euforia, tá? Então são oscilações de humor que levam a pessoa a esse transtorno bipolar. Por que ele é tão difícil de ser diagnosticado? Porque na maioria dos casos se começa com o diagnóstico da depressão, né? Porque é o primeiro sintoma. A pessoa está com depressão. E ao entrar com a medicação, nos casos aí de transtorno bipolar, pode piorar a situação do paciente, né? Então, ao invés dele ter uma melhora, ele tem uma piora. Esse é um dos pontos que faz o médico, o psiquiatra, desconfiar que possa ser um transtorno bipolar, porque ele não tem uma melhora com o uso de medicamento para depressão. Ele tem uma piora. E aí, depois de algum tempo, alguns meses, ele vai para esses sintomas da euforia, né, da mania, né? Então, tem oscilações bruscas, mas ele leva muito tempo em um e em outro tipo de comportamento.
E nesses momentos que ele está eufórico, aí ele quer abraçar o mundo, aí ele de repente assume vários projetos, depois ele vê que não dá conta, ele cai em depressão. Na fase, né, de euforia, então tem uma agitação, uma alegria excessiva, muitas vezes assim, até uma autoconfiança elevada, ele dá conta de tudo, ele consegue assumir tudo, tem um aumento da libido, a diminuição do sono, então a pessoa tem a sensação de estar muito ativa, né? E depois no depressivo, né, na depressão, é ao contrário, tem a perda do apetite, o desânimo, muitas vezes o excesso de sono, a tristeza, o mau humor, e é quando entra as ideações e os pensamentos suicidas. É nessa fase de depressão. Na de euforia isso não acontece. Agora, a pessoa, ela nasce bipolar, ela adquire a bipolaridade durante a vida. Quais que seriam as origens, as causas? O que você pode falar? Por que alguém é bipolar? Então, essa até é uma controvérsia que existe, porque há uma alteração bioquímica, né? Então tem a produção aí de hormônios principalmente numa pessoa que é bipolar, né? Então tem uma explicação neuroquímica, né, que influencia. 80% dos casos são hereditários, então tem um componente genético no transtorno bipolar, mas existem casos de alguns estudos também que falam que pode ser aí alguma alteração comportamental nos primeiros anos de vida. Então, existem os dois fatores. Luciene, às vezes a gente vê pessoas, e às vezes até eu e o Sandro a gente já comentou isso mesmo no ar, porque as pessoas veem a depressão e também esse transtorno de ser bipolar como algo, uma frescura. Isso é uma doença e isso tem que ser tratado. Então eu gostaria que você falasse para o ouvinte sobre esses casos. Sim, não é frescura. Jamais alguém teria essas mudanças comportamentais e mudanças no hábito de vida por frescura, né? E a gente sabe que, assim, 80%, 50%, aliás, das pessoas que têm um transtorno bipolar cometem suicídio. Então, Quanto? 50%. Nossa, mas é um nível muito alto. Por conta, né, de muitas vezes as pessoas confundirem, né? É frescura, ou é uma pessoa mal-humorada, um dia ela tá bem, um tempo ela tá bem, depois ela fica mal, não sabe o que quer, exatamente. Então é uma vulgarização muito grande da depressão, porque a depressão não é a tristeza que a gente pode sentir diariamente. Eu assisti na televisão uma situação, fiquei triste com ela. A depressão não é isso, a depressão é muito além disso, não é uma simples tristeza. É uma tristeza profunda. Então, não é frescura. A pessoa que tem tanto a depressão quanto o transtorno bipolar, ela precisa ser devidamente tratada, né? Com muitos casos, o psiquiatra e o psicólogo. Os dois juntos. Os dois tipos de tratamento. Ainda nessa questão da bipolaridade, depois até eu quero que você fale na questão da depressão. Me parece que tem como causa, às vezes, a falta de substâncias no cérebro, né? Sim. Serotonina e outras também. Sim. Daqui a pouquinho você fala sobre isso, Lu. Tá. Mas antes, a questão da bipolaridade, às vezes a pessoa, no momento dela executar alguma coisa, eu já conheço casos da pessoa que, segunda-feira eu começo, um exemplo, e na hora de sair a campo, ou na hora de executar, na hora de fazer, ela sente uma angústia profunda, né? E ela não consegue. Como que se cura isso? Como que se contorna isso? Porque daí alguém fala assim, você é preguiçoso, vai trabalhar e tal, mas a pessoa realmente não consegue, ela não tem forças para avançar, né? Exatamente. Tem uns até parece que entram embaixo da cama, coisas assim. Sim, eu acho que nós precisamos, né, parar de julgar aquilo que o outro sente, porque ninguém melhor do que o próprio outro para saber que aquilo que se passa na vida dele não é ou uma frescura ou uma simples preguiça, né? Eu acho que nós precisamos apoiá-los a buscar ajuda, né, profissional, para ele mesmo descobrir
né? O que leva ele a esses sentimentos, que muitas vezes é até inconsciente, né? A pessoa não consegue dizer ou explicar, está acontecendo isso comigo. Mas tem uma história de vida difícil, tem uma baixa tolerância à frustração, né? Tem uma baixa autoestima. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa não tenha confiança em si mesma, né? Então, vai fazendo procrastinar, né? Tudo que tem para fazer, vai deixando para depois, com medo de encarar, né? A realidade. E a pessoa pode ter uma infância normal, uma juventude normal, e depois, na fase adulta, ela percebe que é bipolar? Sim, sim. Na maioria dos casos, você dificilmente vai conseguir fazer um diagnóstico da bipolaridade na infância ou na adolescência. Ela geralmente, o diagnóstico vem na vida adulta. E a questão da depressão infantil? Parece que eu conheço um caso de uma criança que parece que ela está depressiva. Por que isso? Bom, nós temos aí alguns tipos de depressão, né? Mas eu vou falar dos dois principais, que é a depressão que nós conhecemos como endógena, que é uma depressão que ela não tem motivo aparente, né? Ela é uma depressão que é feita, digamos assim, pelo próprio organismo, né? Por falta de algumas substâncias, que é a serotonina e a noradrenalina. Então, é a falta dessas substâncias que leva a pessoa a ficar depressiva. Digamos assim, que é uma depressão química, né? Então, ela é muito mais fácil de ser tratada que os outros tipos de depressão, porque uma vez que é usado os medicamentos corretos, a pessoa vai se restabelecendo até ter uma vida normal. E tem a depressão que nós conhecemos como reativa, que é uma depressão mais, digamos, superficial, né? Exemplo, eu tive uma separação, eu tive uma perda de uma amizade, então é uma depressão que eu tenho como reação a essa situação vivenciada. Então, na medida que eu vou superando, essa depressão vai tem a causa acabando. E o efeito, então ali. Isso o tratamento psicológico já consegue ajudar e restabelecer a pessoa. E tem a depressão que a gente conhece como a depressão maior, que é uma depressão onde é uma tristeza profunda, é tudo sentido de uma forma muito intensa, às vezes é sentido de uma forma até desproporcional ao próprio acontecimento. Até meio dramático, né? Exatamente. Mas que deixa a pessoa, digamos assim, popularmente inválida, né? A pessoa ela não consegue ter uma rotina de trabalho normal, ela não se alimenta, ela é uma anedonia que nós falamos, que é uma perda do prazer em relação à vida. Então isso atinge criança também. Isso pode atingir a criança e esses casos da depressão maior que pode levar também maior índice de suicídio. E aí vai crescendo sem tratar, é complicado, né, Lu? Sim, eu acho que cada vez mais, né, nós temos a informação do que se trata, mas ainda não temos a ação, né, de que é procurar ajuda, de procurar um apoio profissional, até mesmo para os familiares saberem como lidar com essa situação, né? Eu não sei se você já viu falar que em São João da Boa Vista tem muitos índices de suicídio anualmente e que recentemente foi feito um estudo, até em algumas reportagens como a IPTV e alguns sites, sobre a luminosidade da cidade, que existe uma claridade muito grande que em outras cidades da região não tem e que isso provoca uma substância diferente no cérebro da pessoa. Então até tem um dado aqui que em 2003 foram 8 óbitos, suicídios, né? E depois, em 2012, foram 11. Em 2013, foram 15 óbitos. Então, 15 suicídios. E isso foi crescendo gradativamente. E tem até um site que tem um gráfico disso, que é crescente o número de mortes por suicídio. É em São João, você está falando, né? Em São João da Boa Vista. São números tremendos para uma cidade de cerca de 100 mil habitantes. Os dados, né, da organização do Setembro Amarelo nos passa que são 32 brasileiros mortos por dia.
né, com suicídio, né, e 9 em cada 10 suicídios seria prevenido se tivesse apoio, tivesse sido diagnosticado um transtorno mental, né? Então, eu acho que cada vez mais, né, nós temos os dados, mas ainda temos pouca ação, né, sobre o que fazer, né, nessas situações. Numa cidade como a de São João, aqui né, perto, que é do nosso lado, né? Aliás, muitos de nós andradenses passamos muito tempo lá, porque muitos estudam lá. Então, cada vez mais nós temos os dados, mas ainda temos poucas ações em relação à prevenção, né? Então, a ideia do Setembro Amarelo é justamente essa, nós nos unirmos enquanto profissionais, né, da saúde, principalmente da saúde mental, para termos ações para esse tipo de prevenção, né? Se a cada 10 suicídios, 9 seria evitado, são dados que nos deixa refletir, para causar reflexão mesmo, para nos deixar atentos à nossa realidade, às situações que a população vem sofrendo. Agora, a Caroline, ela falou de uma situação de um excesso de luz, que deve ser situações que os cientistas ainda estão estudando. Isso, da claridade. Né, da claridade. Nós sabemos que, por exemplo, nos presídios é obrigatório 1 hora por dia os presidiários saírem, tomarem o banho de sol, porque senão fica doente e enlouquece mesmo. E tendo isso, eu queria perguntar se a prática de esportes ela pode prevenir uma multidão de problemas, porque o corpo exercita e existe uma reação física, e eu queria que você falasse sobre isso. Pois a própria Organização Mundial de Saúde define saúde, né, como a saúde física, psíquica, espiritual e social, né? Então, se nós pensarmos que para nós termos uma boa saúde, nós temos que investir em todos os quesitos, né? Ter uma boa condição física, e como? Né? Cuidando da alimentação e com a prática de esportes, né? Você olhar um pouco para você. O esporte é um grande aliado, né? Então, hoje mesmo os psicólogos e os psiquiátricas nos consultórios já encaminham os pacientes para atividade física, porque é uma das maneiras de prevenir muitos transtornos mentais, sem tirar que lá, fazendo academia ou fazendo algum outro tipo de atividade, você está em contato com outras pessoas, e o ser humano precisa disso, principalmente nesse momento, né, de muita tecnologia onde nós vivemos, que tem tirado as pessoas do contato humano, né? Muitas pessoas trabalham só na frente do computador, não tem mais contato com o outro. Então, na prática de esporte, isso também é vivenciado, né? Eu tenho contato com o outro, eu converso, eu tenho uma troca, né? Isso é ser humano, né? Essa troca. Então, sem tirar todas as produções de hormônio que uma atividade física faz com que nós produzimos, as sensações boas, né? E também a questão da saúde. Exatamente, o cérebro funciona melhor, não é, com a atividade física. Sim, sem dúvida. O sangue circula melhor no corpo, não é isso? Você fica feliz, né, por estar fazendo alguma coisa que você sabe que vai te dar um benefício, né? Sim, dá um benefício, né, que nós, ao longo do tempo, nós começamos a perceber no nosso próprio corpo, e tem a liberação de hormônios aí, que tem a sensação de prazer, né? Então, isso é ótimo. Aí, se todos tivessem pelo menos 40 minutos por dia para se dedicar a algum esporte, independente de qual seja, né, nós teríamos uma população muito diferente. Quer dizer, não quer dizer que se a pessoa praticar esporte, automaticamente ela vai ter curado a depressão. Não. Mas existem situações onde a pessoa praticando o esporte, ela pode, não é, caminhar para... É uma das formas de prevenção. Então, se você, ouvinte da Rádio Vinícola, estiver muito triste, fecha a boca e sai correndo, né? Comer demais também não pode, né? Os excessos, né? Os excessos, eles sempre vêm para nos denunciar alguma coisa. É que às vezes a pessoa não tem força, né? Não tem força. Essa é a dificuldade do depressivo, né? Ela não tem... E aí ela fica ali na telinha do celular hoje em dia, né? Das 6 da noite até a meia-noite, na hora de dormir, acorda às 6 horas da manhã e passa o dia ali, né?
querendo atenção, né? Por ali. Pode ser causa de depressão isso, Lu? Pode, né? Pode ser um dos sintomas, né? Esse isolamento, né? Eu me isolo, mas ao mesmo tempo eu estou em busca de um contato. Mas nós precisamos refletir também sobre esse contato, porque o contato que nós conseguimos através das redes sociais ou de qualquer outra forma aí via computador, celular, são muito superficiais, né? Virtual. Dificilmente vão suprir as necessidades que nós temos enquanto seres humanos, né? Então, nós precisamos valorizar mais esses momentos. Aquela história de que antigamente os vizinhos se reuniam na porta de casa para bater papo, ou faziam uma janta uma vez por semana para convidar os amigos ou os familiares para estarem em casa, para contar como foi a semana, ou para contar como foram os dias, ou uma viagem, enfim. Acho que nós precisamos começar a investir mais nisso, né? Os nossos contatos estão muito superficiais e nós, seres humanos, não fomos pensados para isso, para contatos superficiais. Nós fomos feitos para relações que nos permitem trocas, né? E trocas mais profundas. Exatamente, viver o mundo real, né? Exatamente. Mais mundo real e menos virtual. Exato. E a pessoa ela tem que querer também, né? Eu acho. Porque não adianta às vezes a gente querer ajudar, porque eu já passei por situações assim. Você quer ajudar, você estende o braço, mas você vê que a pessoa ela não quer sair daquele mundo. Exato. Aquele mundo virtual, aquele mundo de solidão, de se fechar, é o melhor para ela, mesmo que você queira estender o seu braço. Então, o primeiro passo, a pessoa ela tem que ter pelo menos 1% de imposição, de querer sair daquela situação. Sim, ela reconhecer isso como um problema, né? Porque muitos não reconhecem isso como um problema e torna a situação muito mais difícil, né? Então, eu acho que cabe a pessoa começar a reconhecer, peraí, eu acho que esse tipo de vida que eu tô levando não é tão saudável e tão bom, não tem feito tão bem para mim. E aí aceitar as ajudas, né, que vem de amigos, vem de familiares, né, as ajudas elas acontecem, mas muitas vezes o indivíduo se vê também impotente, né? Ele não quer, é como se isso não fosse o suficiente para ele sair dessa condição. Luciene Casarotto, psicóloga, tem mais 32 perguntas aqui para fazer, viu? Tá bom. Mas não dá tempo. Estou à disposição. Porque é um assunto que parece que não tem fim, né? Exatamente. Né? Muitas coisas ainda podem ser agregadas a esse assunto, mas numa próxima a gente continua, tá bom, Luciene? Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, extremamente proveitosa, e tenho certeza que você conseguiu ajudar muitos ouvintes que sentem essa sensação, não sabem a quem recorrer, não estão felizes e muitas vezes não manifestam aos familiares. Sim. Então, para finalizar, uma última dica, o que você poderia dizer para essas pessoas que te ouvem agora, que se identificaram com essa entrevista? Eu acho que a primeira questão, né, e mais importante, é a gente se sentir útil e valorizado. Se eu não estou me sentindo bem, se tem algum sentimento que às vezes está sobrecarregando minha vida, procure alguém, né, confiável, né, que vai estender a mão para você e vai fazer com que você se sinta útil e se sinta importante. Eu acho que muitas vezes o depressivo, principalmente o depressivo, ele não se vê, não se reconhece mais como um sujeito que tem uma história, que tem vivências, que tem uma vida e que pode ser uma vida boa, né? Então procure essas pessoas, né, que vão ajudar você a valorizar e olhar para alguns pontos da sua vida que você sozinho não consegue. E a partir daí, né, você reconhecendo que precisa de ajuda, procurar os profissionais capacitados a isso, né? Não achar que uma depressão e que qualquer outro tipo de transtorno vai ser curado sozinho. Eles não são curados. Eles precisam de tratamento. Jornal da Cidade.